Olá, mamães! Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência sobre o ovário policístico. Então, desde muito nova, eu sempre tive muita cólica quando menstruava. Uma cólica muito forte, doía muito, teve alguns episódios assim que eu chegava até a desmaiar, uma dor muito forte mesmo. Então, se você sente isso, é porque alguma coisa está errado, né? Não pode ser normal. E quando eu comecei a consultar com ginecologistas, minhas primeiras consultas eu já tinha por volta dos 18 anos. Foi quando comecei a fazer os ultrassons e aí tive o diagnóstico do ovário policístico. Então essa minha cólica, né, a dor que eu sentia, era decorrente do ovário policístico. Na época, eu não tinha intenção de engravidar, então eu não dei muita importância e o tratamento que eu fiz foi com o anticoncepcional. Tratamento normal, que é o que os médicos recomendam aí para diminuir os efeitos do ovário policístico, amenizar a dor. Então, como o médico recomendou, foi isso que eu fiz, o uso do anticoncepcional por muito tempo. Quando eu resolvi engravidar, eu comecei a ter dificuldades. Passaram-se 6 meses e 1 ano e aí já ficou preocupante. Então, eu comecei a fazer os tratamentos, fiz vários tratamentos com um dos melhores médicos da cidade e eu não conseguia engravidar. E o meu problema, né, a única coisa que eu tinha que aparecia nos exames eram os ovários policísticos. Eu tenho os 2 ovários policísticos. Nesse meio tempo, nesse caminho aí dos 18 anos até os 27, por aí, quando eu comecei a tentar engravidar, 26, 27, eu fui fazendo acompanhamento com a médica, fui fazendo ultrassom, fazia de 6 em 6 meses, uma vez por ano, até que eu tive um episódio de um cisto que estourou, né, justamente no ovário direito. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí, que eu falo sobre o meu cisto que estourou, para você assistir, tá? Então assista, é muito importante. E depois desse episódio, que eu tive que fazer uma cirurgia, eu comecei a fazer ultrassom de 6 em 6 meses para acompanhar. Em um dos ultrassons que eu fiz, eu tinha um cisto no ovário direito de 6 milímetros. Era um cisto muito grande, a minha médica me disse. E aí ela pediu um novo ultrassom para verificar se era aquilo mesmo. Porque no primeiro ultrassom que tinha aparecido, ela ficou assustada. No próximo ultrassom que eu fiz, ela me disse assim, ela ficou assim impressionada. Ela falou, nossa, impressionante, você tinha um cisto de 6 milímetros no ovário direito, tava muito grande. E agora esse cisto desapareceu, sumiu, tá? Então isso pra mim só tem uma explicação, é Deus, né? A ação de Deus. Isso foi nesse meio tempo aí no caminho, enquanto eu ainda não estava tentando engravidar. Foram as coisas que aconteceram comigo e eu sempre fazendo uso do anticoncepcional. O anticoncepcional que eu tomava na época era o Yasmin. É um anticoncepcional, assim, pra mim era muito bom, me fazia muito bem, não tinha efeito colateral e diminuía, assim, a zero a minha cólica. E os outros sintomas do ovário policístico também. Então, pra mim, esse anticoncepcional era muito bom. Quando eu comecei a tentar engravidar, aí vieram os problemas, né? E eu não engravidava justamente porque o ovário policístico impede a ovulação. Então, eu não tinha ovulação, como é que eu ia engravidar? E eu tinha muita dificuldade em detectar o momento, os dias que eu estava ovulando, né? Em descobrir quando que é a minha ovulação. Porque nem todas as mulheres são reguladinhas, nem todas as mulheres começam ali no 10º, 12º dia e vai até o 14º dia para ver se tá ovulando ou não. E eu demorei um pouco para entender isso, para perceber isso e conhecer o meu corpo e conseguir identificar a minha ovulação. Quando eu entendi como o meu corpo funcionava, isso bem depois dos tratamentos, quando eu comecei a perceber as reações do meu corpo, os sinais que o corpo dava, eu entendi quando eu estava ovulando.
E aí as coisas aconteceram naturalmente, pela graça de Deus também, porque o meu primeiro filho é um milagre e o segundo então é outro milagre, porque para quem não conseguia engravidar, para quem passou quase 6 anos tentando, fiz vários tratamentos, os melhores tratamentos que eu podia fazer, com o melhor médico da cidade, só não fiz inseminação artificial porque estava fora de cogitação para mim. Eu conto um pouquinho sobre esse meu milagre aí, que é o meu filho Pedro. No vídeo também vou deixar o link na descrição para você. E realmente foi obra, graça e ação de Deus na minha vida, porque o médico me disse, olha, não tem mais o que fazer, a gente já fez tudo o que podia fazer e você não engravidou. Então agora a gente tem que esperar um milagre. E meses depois o meu milagre aconteceu, tá? Para você entender melhor, eu vou deixar o link na descrição, assista esse vídeo também, que é muito importante, tá? E então esse ovário policístico, ele vai te impedir de engravidar dessa forma, né? Porque você não vai ovular. Muitas mulheres têm no corpo excesso de pelo, muita acne. Eu tenho muita acne. Agora até deu uma amenizada. Quando você engravida, a pele fica uma maravilha, né? Mas depois volta tudo. Tenho bastante pelo no corpo. Não é um pelo muito grosso, não, mas eu tenho, assim, um pouquinho. E a menstruação que não é regulada. No meu caso, eu só não tenho isso, né, da menstruação desregulada, porque a minha menstruação sempre foi muito regulada. Mas mesmo assim, o excesso de pelo no corpo, a acne e os ovários policísticos, os dois, o esquerdo e o direito, eu tenho cisto nos 2 ovários, eu ainda tenho cisto nos 2 ovários, mesmo tendo 2 filhos. Então é possível engravidar sim. Só que eu tive que fazer todo um caminho, tive que percorrer um caminho, né? Passar os altos e baixos, sofrer tudo aquela angústia de tentar engravidar, todo mês esperar e vir a menstruação e chorar e se decepcionar e se culpar e se sentir infértil e sentir que não presto pra nada. É só quem passa isso entende, né? Só quem vive isso entende e vai entender o que eu tô falando. Mas eu passei por todo esse caminho. E quando eu percebi, quando eu me dei conta, era muito mais fácil do que eu esperava, mas o problema estava aqui na minha cabeça, porque o psicológico, ele afeta demais. Então, se você está tentando engravidar, se você tem a síndrome do ovário policístico, você tem que ter paciência, compreender, entregar nas mãos de Deus acima de tudo, né? Em primeiro lugar, entregar nas mãos de Deus, porque é difícil sim. Não é fácil esperar e deixar que Deus faça a vontade dele, mesmo que a vontade dele seja não para você naquele momento. Porque por muitos anos eu tentei engravidar e a resposta de Deus para mim era não. E eu não entendia e eu teimava com Deus. Quando eu aceitei esse não de Deus, quando eu entreguei realmente nas mãos dele, fui viver a minha vida, o milagre aconteceu. Então assim, a cabeça, o psicológico influencia muito. Se você tem fé, entrega nas mãos de Deus, porque Deus tudo acontece por meio dele, né? A vida é um dom de Deus, é graça de Deus. Então eu não consigo fazer um filho sozinha se não for da vontade de Deus. Então os meus filhos são uma bênção na minha vida, são os meus milagres. O Pedro é o meu primeiro grande milagre e o Davi veio assim, sem ser esperado, não foi planejado. E assim como o Pedro não foi planejado, porque eu já tinha entregue nas mãos de Deus, porque quando eu planejei não aconteceu, Deus me presenteou com esses 2 milagres. Eles são maravilhosos, tá? Então entenda, o teu ovário policístico, ele pode trazer dificuldade sim para você engravidar. Mas se você fizer a sua parte, se você buscar a ajuda necessária, eu busquei a ajuda, eu fui atrás do médico, eu fiz os tratamentos que eu podia, naquele momento para mim não deu certo, mas pode ser que para você dê certo, né? Existem exames que você precisa fazer também para investigar se há algum outro problema, né? Eu fiz a histerosalpingografia para saber se tinha algum problema nas trompas, graças a Deus eu não tinha nada. Então assim, a minha virada de chave foi quando eu comecei a perceber os sinais que o meu corpo dava, mesmo com o ovário policístico. Eu comentei sobre a minha dificuldade de perceber o momento que eu estava ovulando. Eu senti em alguns dias do mês ali, logo depois da menstruação, uns 7, 8 dias depois da menstruação, muita dor ao caminhar. Eu pisava e eu sentia uma dor muito forte, como uma agulhada, assim, uma fisgada nos 2 lados, no esquerdo e no direito.
E justamente, isso durante todo o período que eu tava fazendo tratamento, eu senti essa dor, eu nunca comentei nada com o médico, nunca me ocorreu de comentar. E teve um dia que eu comentei isso, falei, olha, doutor, eu sinto muita dor aqui, sinto dor ali, justamente até num dos ultrassons lá pra ver se tava ovulando ou não, né? E aí eu falei, olha, doutor, eu ando sentindo algumas vezes no mês, eu sinto uma dor, assim, não era todos os meses que eu sentia, mas em alguns meses eu sentia dores, assim, conforme eu caminhava, como se fossem umas agulhadas do lado esquerdo e do lado direito, justamente onde ficam os ovários. Ele me falou, é porque você tá ovulando. Quando você ovula, essa dor é característica da ovulação. Quando você ovula, dói. E o que aconteceu? Todas as vezes que eu senti essa dor, eu não tinha relação, porque estava doendo. E era justamente quando eu estava ovulando, tá? Então isso foi assim, demorou para mim entender, para eu perceber que isso estava relacionado ao meu sistema reprodutor, que era no meu cisto essa dor, que podia ter relação, né, com o fato de eu não engravidar, até eu ir comentar com o médico e ele me trazer essa informação. Então eu não sabia disso. Quando eu consegui identificar, ficou muito mais fácil, porque aí eu sabia quando eu estava ovulando. E aí eu poderia ter relação nesses dias, tá? E foi o que aconteceu, né? Depois, tempos depois, quando eu engravidei do Pedro, meses depois, eu não me recordo bem, mas eu lembro que eu conseguia perceber nos meses esse sinal, né? Essa dorzinha que incomodava e que nos meses passados, nos anos passados, eu não tinha relação, e aí eu comecei a ter e fui naturalizando a coisa, mas não esperando engravidar, né? Eu percebi que eu estava ovulando, então eu ovulo sim, né? Algumas mulheres ovulam com mais frequência, outras não, outras passam meses sem ovular. Por isso que o acompanhamento do médico é muito importante, ele vai te orientar, te dizer o que você pode fazer, né? O que está ao seu alcance, que tratamento você precisa fazer, e ele vai te ajudar, né? E se no seu caso acontecer como eu, né, você fez todos os tratamentos possíveis e não deu certo, tá ótimo, beleza, entrega nas mãos de Deus que na hora certa sua graça vai vir, eu tenho certeza. Aconteceu comigo e vai acontecer com você também. Então essa é um pouquinho da minha experiência que eu tô compartilhando com vocês aí, com relação ao ovário policístico e a infertilidade, a minha dificuldade para engravidar. Mas eu tenho vídeos aí mais completos, como eu disse, o link tá na descrição, assista. Se você precisar de alguma coisa, quiser tirar alguma dúvida, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais mamães e se inscreva no meu canal para me dar também o seu apoio. Um abração e até mais!